Panorama de mercado, dia 14 de julho, terça-feira, dia que tivemos dado de inflação nos Estados Unidos bem abaixo do consenso, acabou animando aí os mercados, tanto lá fora quanto aqui, e a gente teve, né, apesar da queda ontem relevante, hoje novamente uma recuperação e ao que parece, a gente começa a ver o Ibov desenhar uma reversão de tendência. Obviamente que a gente carece aí de uma confirmação. Os próximos dias de romper o topo aí, né? Na região dos 178 mil pontos. Mas se ela vier, a partir dos próximos dias, a gente já tem um primeiro pivô aí trabalhando acima das médias e, consequentemente, o Ibov começa a caminhar para os alvos, né? Que nós tínhamos projetado ali nos dias anteriores, né, um alvo aí de um OCOI inicialmente ali na região dos 180.800 pontos e depois próximo na região dos 184.800. Então uma boa notícia, inflação abaixo do esperado. Amanhã nós temos o PPI também, que se vier abaixo do consenso pode ajudar nessa dinâmica de recuperação aí das bolsas, tanto lá fora quanto aqui. Tá? A gente tem ainda, obviamente, todo o cenário aí de conflito com os Estados Unidos e Irã. Porém, né, o Trump recuou da tarifa ali de 20% para os aliados ali do Golfo, né, Pérsico ali. E, consequentemente, também a gente tem uma notícia de que os Estados Unidos está agilizando ali junto com o Iraque e outros países um oleoduto que venha a diminuir significativamente a importância do Estreito de Hormuz. Então, a gente, apesar do estresse aí no petróleo nesses últimos pregões, tem notícias que a gente pode voltar a ver aí uma tranquilidade maior no preço no preço do petróleo. Inclusive, o ministro de Relações Exteriores do Irã também falou que o Irã está à disposição para negociar, para conversar. Então, por mais que tenham havido conflitos aí nos últimos dias, com mísseis e tudo mais, parece que a temperatura aí não está tão quente assim, né? Que a gente não tem um cenário de guerra total, nada disso, muito pelo contrário, pode ser que a gente volte aí a ver os países na mesa de negociação e, consequentemente, com um cenário de inflação abaixo do consenso que foi mostrado hoje no CPI dos Estados Unidos, a gente possa ver um cenário mais tranquilo, né? E continuidade de tendência de alta nos índices americanos e quem sabe aqui a gente comece a ver uma possível reversão também para alta. Ibov caminhando para fechar com uma alta de 0,45%, então foi uma bela puxada na quinta e na sexta, corrigiu na segunda 1,20%, hoje está subindo um pouquinho. A gente vai ficar de olho aqui para um potencial pivô, né? Aqui depois que rompeu essa região de briga, virou médias para cima, um pivô pode levar efetivamente ao teste do cenário, né? Região lá dos 180.800, depois região dos 184,5, 184.800 que seriam os alvos desse fundo duplo. Cenário bastante interessante aí para o Ibov. O S&P fechando com uma alta de 0,38%, abriu ali em gap de alta, teve sua volatilidade, não se mexeu tanto hoje, né? Apesar da inflação mais baixa, muito por conta do mercado perceber que essa inflação mais baixa, referente a junho, pode ser influenciada por um cenário de estresse no petróleo, né? Já seria uma notícia antiga, né? Então a gente tem um cenário de que o mercado ainda está com bastante cautela por conta desse conflito Estados Unidos e Irã. Então a gente tem basicamente aí uma reação hoje não tão forte assim do mercado americano, mas que fecha bem em alta, de 0,38. Vamos ver se a gente continua aí observando o rompimento do topo ali na região dos 7.600 para buscar a máxima histórica, né? 7.620, que foi o topo ali do final do mês de maio, início do mês de junho. O Dow Jones praticamente estável, abriu em gap de baixa e recuperou, fechou aí praticamente no 0 a 0, segue numa tendência de alta bastante tranquila, né, num canal de alta. A gente tem médias alinhadas e um cenário em que a gente deve continuar vendo o Dow Jones renovando máximas, né, se o cenário melhorar para os próximos dias, dado a tendência bastante tranquila, né. A gente viu aqui também um recuo, né, ali na metade de junho e voltou a recuperar.
Estamos aí num recuo também, testando a média de 21 e podemos voltar a ver uma recuperação para buscar o topo, a máxima histórica. O Nasdaq, uma alta de 1,10%. O Nasdaq é o que ainda traz mais incertezas, no sentido que está trazendo um cenário de indefinição, com topos mais baixos e fundos mais altos, tá? Então a gente tem que ver aí exatamente se esse cenário vai trazer algum trade mais específico para o Nasdaq no rompimento dessa estrutura, por enquanto ainda bastante indefinido. Juros americanos com a inflação abaixo do consenso cederam hoje, o 2 anos caiu bem, 9,2 bips depois de renovar a máxima do movimento, cede um pouco, ainda falta, né, um pouquinho para a gente reverter a tendência de alta. Os próximos dias, se vier para baixo desse canal, com topos e fundos descendentes, o cenário fica bem mais tranquilo, né, em relação à taxa de juros. Os 5 anos fechou com uma queda de 6,1 bips, chegou a cair bastante na notícia ali do CPI, e o 10 anos fechou com uma queda de 3,9, também chegou a cair bastante na mínima ali na divulgação do CPI e depois se recuperou um pouquinho, ainda um pouquinho mais estressado esses juros de 10 anos aí ainda na região de topo lá do início do mês de junho. Petróleo, novamente alta hoje. Ontem estressou bastante, subindo 9,5. Hoje estava subindo mais, recuou. Mesmo assim, uma alta de 2,62. A gente está caminhando para testar a média de 50, ali na região dos $89. É uma região de resistência. Contudo, se vierem negociações, né, vierem algum tipo de acordo e as tensões diminuírem nos próximos dias, a gente pode voltar a ver o petróleo cedendo e voltar para patamares, né, ali na região da média de 200, nos $79. Minério de ferro, lá em Singapura, subiu no pregão regular 1,52% de alta. No aftermarket, praticamente 0 a 0. A gente começa a ver o minério voltando a virar médias para cima, tá? Um pivôzinho de alta. E a partir de amanhã, se a gente conseguir ver uma força maior, com um volume mais relevante aí lá no minério em Singapura, a gente pode começar a mirar para patamares ali dos 102 a $103. Metais preciosos, o ouro, depois da queda forte de ontem, hoje está caminhando para fechar com uma alta de 1,36%, tocou ali na média de 9,21, cedeu um pouquinho, mesmo assim mostrou resiliência hoje, e a prata com uma alta de 1,99%. Apesar da alta tanto no ouro quanto na prata, a tendência ainda é claramente de baixa. Bitcoin reagiu muito bem hoje, depois da queda aí nos últimos pregões, né? Hoje sobe 3,5, está testando novamente a média de 50 como uma resistência. Se firmar acima dessa região de $64 mil, tem espaço para visitar a máxima de junho, do topo de junho ali nos $67.200. E o Ethereum, uma boa alta hoje de 5,68, rompendo aí a região de topo nos 1.800 e já começando a dar uma leitura de reversão, né? A gente tem um cenário aqui de fundo duplo no Ethereum, confirmado agora por esse pivô. Então a tendência que começa a reverter no Ethereum, a gente começa a mirar patamares lá para cima, na faixa dos $2.100, né, onde a média de 200 está começando a confluir para uma região ali que ficou mais travado no final do mês de maio. Amanhã nós temos o PPI, bastante importante observar esse dado para ver se também vai trazer um arrefecimento da inflação. E, obviamente, vamos ficar atentos nos headlines, nas notícias aí em relação à guerra, né? Vamos ver se vai trazer algum alívio. Isso pode beneficiar a dinâmica dos mercados, uma recuperação aqui no Ibov, no mercado brasileiro, e a continuidade da tendência de alta lá fora, certo? Vejo vocês amanhã para o novo Panorama de Mercado. Grande abraço a todos, valeu!